Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Cruzeirense já arrependido, né, de ter pedido a volta dos jogos do Cruzeiro depois de mais quase de um mês, né, treinando, que já passou no raiva, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre o jogo do Cruzeiro contra o Mirassol, né, e ontem o jogo também pela Sul-Americana, que o Cruzeiro ganhou no Mirassol e perdeu na Sul-Americana com gol no último minuto. Em relação ao jogo do Mirassol, acho que o Cruzeiro mostrou coisas boas, assim, né? Em relação à velocidade, um time que trabalhando melhor a bola, mais efetivo, dinâmico, né? Assim, e tanto que os dois gols foram rápidos e gols de bola trabalhada, e acho que também mostrou, deu o William, né? Que acabou dando os dois passes pro gol, então mostrou que ele tava, assim, né? Melhorando, assim, né? Que ele não via tendo uma atuação boa, não via fazendo cruzamentos bons, né? Então, mostrou muito isso esse jogo, mas acabou que depois que tomou, fez os 2-0 no final do primeiro tempo, já começou a perder o meio de campo, já começou a não ficar com a bola, assim, e principalmente o pênalti que foi feito, foi pênalti muito bobo, assim, né? Então, mostrando que o time ainda não tão concentrado, né? Igual, acho que, não sei, desconcentrou no, assim, depois que fez os 2-0 tanto que, né? Mesmo assim, mesmo o Cássio pegando o pênalti e tal, o Cruzeiro ainda levou um gol. E no segundo tempo sofreu, né, um pouco, é, com o Cássio fazendo várias defesas. Então, né, teve essa questão boa da efetividade do Cruzeiro, um time mais dinâmico, mas que depois fez o 2-0 meio que, né, baixou, sei lá, adrenalina e tal, e começou a se perder. Em relação ao jogo de ontem, né, eu acho que aí é o que é o preocupante, né, não tem como não comparar esse jogo com o de ontem, né, o jogo do Brasileirão com o da Sul-Americana, mesmo sendo campeonatos diferentes. Mas ontem muito, não, o Cruzeiro muito perdido, principalmente no meio de campo ali, Romero e Alex tentando jogar junto, mas não deu certo, né? Sentindo muita falta do Mateuzinho, né? Fazendo muita falta. E Matheus Pereira também, né? Os críticos dele, né? Que tá percebendo quando ele não tá. Nossa, já tá ele tentando, né? Mas ainda faltando criatividade, mas sem ele, então, né? É menos zero de criatividade. Então, sentindo falta deles. Jonathan Jesus também, né? Fazendo muita falta. Misericórdia no Fabrício Bruno, né? Levando o jogo quase nas costas ali, né? Acho que muito bom zagueiro, né? Uma coisa que me preocupa é essa questão de que se igual não tivemos Jonathan Jesus nesse jogo, né? E já passou, né? Já vimos que faz falta, né? Então acho que teria que ter uma reposição ainda assim por zagueiro, principalmente por essa questão, né, do João Marcelo tá machucado e tal. E a gente teve a questão com o Valentim Gomes e tal. Seria, eu acho, uma questão de às vezes voltar a conversas. Ele parece que ainda tem a vontade de vir pra cá, né? Ainda tá meio, né, bravo com o time lá e tal, né? Então, eu acho que seria uma coisa a se preocupar, né? Porque a gente tá vendo que o Fabrício Bruno já tá carregado, né? E será que a gente vai, né? Tem essa questão de cartão, será que vamos ter os dois juntos, né? Fabrício Bruno e Jonathan Jesus sempre, né? Então é uma coisa a se pensar. Em relação ao meio de campo, igual eu falei, muito perdido, sentindo Romero e Alex não dando certo. Eu teria colocado o Lucas Silva antes, né? Colocou no final tal, porque ele tem, pode ser às vezes questão da lentidão, mas ele trabalha a bola melhor. E ano passado, né, o Fernandes Diniz, tendo que citar, né, trabalhou, acho que ele e o Romero e deu certo, então eu tentaria isso. Em relação ao ataque, assim, até o Lautaro Dias surpreendendo, tentando algumas coisas, né? Bem como ele tinha chegado, indo em toda a bola, mostrando uma raça, assim. Então vamos ver se ele está voltando, né? Que ele teve essa questão de estava sentindo dor, tal, esse condicionamento, nem a dor, né? Eu acho que ele estava muito com essa questão de condicionamento, de ganhar força, né? Vamos ver nesses próximos jogos, mas
igual eu falei, teve essa melhora com essa raça na bola, assim, acho que foi um dos melhores em campo, que tentou alguma coisa, assim, né? Mas ainda, né, tem essa questão de que às vezes erra o alvo, né? A bola passa, então, né, ainda tem coisas a melhorar, né? Então vamos ver se essa questão de voltar ao ritmo, né? Ou é porque às vezes não tem essa, não tá, né? Não tá apurado, não tem essa técnica assim, né? E Gabigol, né, tendo que voltar muito para buscar a bola, e não é isso que um atacante deve fazer, né? Então eu achei também que substituições que o Jardim fez muito ruins, assim, eu teria feito antes, tal. Então, um jogo muito ruim, né? Gamarra também, misericórdia, né? Numas tentativas que só Deus ali. O Willian, que no outro jogo tinha ido bem nesse, já muito jogo nas costas dele, né? E o outro time conseguindo esse jogo. Então, uma coisa a se preocupar, né? Porque em vez de se ter evolução, né? Teve um declínio. Então, a única coisa que se pode, né, é refletir sobre isso, né? Mas eu acho que também não pode desesperar, porque tem a questão de que não teve Matheus Pereira, né? No outro jogo teve. Acho que ele entrou no final, né? Mas outro jogo também, acho que ele entra no final, ele já não entra. Mas teve Jonathan Jesus, né? Então, de talvez ele tenha. Foi mais uma questão de análise de poupar jogadores, porque a gente sabe que vai. Esse mês, né? Jogo, vamos dizer assim, quarta, domingo, então é jogo direto, e escolheu esse jogo assim para poupar, que talvez eu não analisei tabela para ver que às vezes é o jogo que vai ter menos tempo de um jogo para o outro. Pode-se ter sido isso. Outra coisa boa também é em relação à coletiva do Jardim, pelo menos, né? Meio com uma coletiva consciente, né? Não fora da realidade e vendo que o Cruzeiro não jogou mesmo, né? Mas que ele também tem que entender que eu acho que se ficar nessa questão de rodagem e tal, né? Dos, dos jogadores não vai dar muito certo, porque a gente vê que não. Acho que tá caindo cada vez mais real do torcedor, principalmente vendo que falta muita quantidade nesse time. Igual, assim, se não tiver raça, nem entrega, igual, eu acho que a gente acaba comparando muito, porque é um time que a gente, o mais recente que a gente tinha, né, vendo jogando, que dava briga nos olhos, jogando, assim, briga que eu falo, conseguia as vitórias na raça ali, né? Às vezes podia, você vê que podia não ter tanta técnica, mas ia lá e vencia. Foi o time da Série B com o Pesolano, né? Com o Edu, ali, né? O Vanur. Você via que não tinha técnica, né? Mas você via que tinha uma raça, uma gana ali de vencer. E eu acho que é muito o que tá faltando nesse time. E eu acho que tem essa questão de que tá entrosando, né? Claro que eu acho que já teve um mês aí de treinamento, não é desculpa também, né, pro Jardim. Mas eu acho que a gente sabe que jogo é jogo, treino é treino. Então, buscar mais esse entrosamento entre eles, entre essa gana pra esses jogadores, né? Tanto que no jogo do Mirassol tem, né, o vídeo meio que do Gabriel falando 2-1, não vamos perder, né? Não vamos deixar empatar. Então, pelo menos, acho que com o Dudu, o Gabigol tem esse sentimento, o Cássio também tem esse sentimento, né, de sempre querer a vitória, essa gana, né, que passa para os outros jogadores, que a gente até, né, parece que tá num limbo, né, quando a gente pensa que vai engrenar ali, fez um jogo, não, bacana e tal, mesmo com esses sufocos, igual eu falei, a torcida apoiou, tá, falei, não, quanto o jogo lá, quanto o time, né, é muito, né, quase ruim assim, né? Mas com todo respeito da Argentina vai e me leva gol no último minuto, né? E um jogo muito ruim, assim, que o Cruzeiro, né, mereceu a derrota, né? E eu acho que aconteceu muito essa questão que igual fica nesse limbo, né? O medo da derrota, né, tira a gana da vitória, porque aí ficou um time apático, só defendendo e tal, né? E ficou um jogo, nossa, péssimo, né?
Então, refletir sobre isso, mas talvez, igual eu falei, não tava com os outros jogadores, então talvez nesse jogo do Inter, eu acho que vai ser um bom jogo pra gente ter essa percepção, se foi mais a questão do jogo em si mesmo, né, que teve pouca diferença, ou se foi mesmo questão do jogo que não conseguiram dar conta mesmo, mas que o Jardim vai ter que ter, né, noção, e o torcedor acho que já tá tendo de que não é um time com tanta qualidade, então não vai dar pra confiar nessas, igual quando substitui Mateuzinho, Matheus Pereira, não tem, você vê que o time cai rendimento, cai técnica, não, né, não tem, o time básico já não tem, já não é aquele 1000, né? Assim, tá mais da metade, mas quando faz essas substituições, então o time vai para, vamos dizer assim, 30, né? 30%. Então, cai muita qualidade e tal, e não vai dar para ficar testando, vai ter que focar mesmo nos jogadores que estão melhores e colocar tal, né? Para conseguir maiores vitórias, porque ficar às vezes tentando, né, de não ter um jogador tal fixo, eu acho que não vai dar certo. Então o Diniz não, o Jardim, né, vai ter que refletir sobre isso também. Mas é analisar também, não dá pra, né, dar tudo como tudo ruim e jogar tudo num lixo, igual eu falei, né, porque tá no início de trabalho mesmo, tem esses treinos, né, treinos que já, né, ficou trabalhando um mês, né, treino é treino, jogar jogo, e não tá, igual eu falei, né, Matheus Pereira não tava, Jonathan Jesus, né, o Mateuzinho também, não vamos dizer assim, na minha visão foi poupado e tal, né, então talvez ele coloque, né, nesse jogo contra o Inter já esse time, vamos dizer assim, completo, que é o que a gente sabe quais, né, acho que todo mundo tá ciente, é Mateuzinho, é Gabigol, Dudu, né, aí que a gente vê que os que estão se entregando, né? Assim que. Não se entregando, né? Mas que os que têm mais qualidade mesmo, que é os que tem que ficar no time. Não dá pra tirar eles, né? Que você vê que o time tá caindo. Então, é isso do jogo. Comentem aí do jogo, né? Comentem aí o que vocês acharam também. Se vocês também fariam as substituições que o Jardim fez, quais substituições vocês fariam e até o próximo vídeo.